Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fluir e Transbordar. Eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista e hoje eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo para debatermos um tema de extrema importância: depressão. A depressão é um problema muitíssimo sério, muito comum e às vezes mal compreendido por algumas pessoas que ainda pensam que a pessoa está de frescura, que a pessoa não está se esforçando, que a pessoa está se entregando, só quer ficar na cama. Não conseguem entender que depressão é uma doença. E quem é que está apto a diagnosticar se uma pessoa está ou não com depressão? O médico psiquiatra. Se você tem sentido alguns dos episódios, alguns dos sintomas que eu vou mencionar aqui agora, e se eles estão fazendo repetição, se estão acontecendo com certa constância, procure um médico psiquiatra, relate a esse profissional da área todas as coisas que você está sentindo para que ele possa fazer os exames e para que ele possa fazer uma anamnese mais aprofundada para realmente diagnosticar se o que você tem é depressão. Porque muitas das vezes a pessoa está apresentando um quadro de tristeza profunda e que está caminhando para se tornar uma depressão severa. E se ela vai ao médico antes e consegue diagnosticar com certa antecedência, mais rápido ela vai poder começar o tratamento. O médico vai indicar para essa pessoa uma psicoterapia, uma análise, e aí, sob os cuidados dos profissionais certos, você com certeza vai conseguir sair desse quadro no qual você se encontra. Então, eu vou falar para você alguns dos sintomas que uma pessoa que está entrando em depressão apresenta: ansiedade, alterações no humor, alterações no apetite, alterações no peso, alterações no sono, dor crônica, agitação ou lentidão motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões, e nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideias de deixar de existir. Vocês entenderam quando eu disse deixar de existir? Porque eu não quero que o algoritmo do YouTube cancele o vídeo, né? Embora estejamos aqui tratando de um assunto voltado à psicanálise, todos esses sintomas que eu citei aqui agora são indicativos de que essa pessoa pode estar entrando numa depressão bem séria. E quem está apto a fazer o diagnóstico, como eu já mencionei, é o médico psiquiatra. Então não deixe, não postergue, não deixe para amanhã. Procure um profissional da área de saúde, comece a fazer um tratamento, busque ajuda psicológica, ajuda na área de psicanálise, comece a fazer terapia, psicoterapia. É bom você poder colocar para fora tudo aquilo que está te incomodando, coisas que de repente fazem parte lá do passado e que foram mal elaboradas e que você está precisando desabafar com alguém com uma escuta apropriada para isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos mais comuns de depressão. Eu fiz aqui um roteiro para a gente poder se guiar, para vocês analisarem um pouquinho das características de cada tipo de depressão. Transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. Esse é o tipo mais frequente e conhecido de depressão, que é caracterizado pela perda de interesse e de prazer nas coisas mais simples da vida. A energia da pessoa fica reduzida, o quadro de humor fica deprimido, há uma diminuição nas atividades e, em casos mais graves, sofrimento, melancolia e incapacidade temporária, especialmente quando não tratado. Lembrando novamente, quem está apto a traçar o diagnóstico de uma pessoa com depressão é o médico psiquiatra.
procure um profissional da área de saúde, vá ao clínico geral, peça um encaminhamento, vá ao psiquiatra, fale para ele, para esse profissional, o que você está sentindo, como é que esses sintomas têm perdurado, para que ele possa fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico correto e iniciar um tratamento que vai te ajudar. A outra modalidade de depressão bastante conhecida também, e que tem o nome de um dos transtornos que a gente conhece, é a depressão bipolar, que é diferente do transtorno. O transtorno bipolar é uma coisa e a depressão bipolar é outra coisa, mas existem similaridades. Nesse tipo de depressão, a pessoa experimenta episódios de humor extremamente deprimido que satisfazem os critérios para a depressão maior, que é a primeira depressão que eu mencionei. É a alternância de momentos depressivos com períodos de extrema euforia ou na sua forma menos grave, chamada de hipomania. Quer dizer, a pessoa está oscila semelhante a uma pessoa que tem o transtorno de bipolaridade. Então, essa depressão, ela é assim, a pessoa até fala assim, fulano, será que fulano tá com transtorno bipolar? E às vezes não é o transtorno, é a depressão bipolar. A pessoa está enfrentando picos de agressividade, picos de alegria, picos de tristeza e fica nessa oscilação, nesse looping emocional. Tem a distimia, que é o transtorno depressivo persistente, que é uma forma crônica de depressão, com duração mínima de 2 anos, com intensidade moderada. Quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista e sem vontade de agir, com pouca energia e pouca concentração. Então, quando a pessoa está com distimia, que é uma das modalidades de depressão, ela fica assim, fica apática, ela vai perdendo o interesse pelas coisas da vida, ela tá sempre se sentindo cansada, sempre se sentindo com pouca energia. Então, novamente, busque auxílio do médico. Uma outra forma de depressão que é pouco falada e que deveria ser mais discutida é a depressão pós-parto. Quantas mulheres passam por esse problema de depressão pós-parto e as pessoas não sabem lidar com isso? Falam assim, nossa, mas ela acabou de ter um bebê, era pra estar feliz, a criança tá precisando dela. Ué, ela não quis engravidar? O que as pessoas não entendem é que muitas das vezes a pessoa atravessa por um período de queda nos neurotransmissores. Então a pessoa acaba ficando ali com um acúmulo de uma nova vida que a pessoa entrou, uma nova etapa que a pessoa entrou. Você vai ali cuidar de uma criança, vai ser responsável por uma outra vida, e isso tudo traz uma série de emoções, uma ebulição de sentimentos. Então a pessoa entra na depressão pós-parto e às vezes a família, os familiares não conseguem ter paciência e não conseguem entender que aquela mulher não está com frescura e nem está rejeitando o filho porque quer. Os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas depois do parto ou mesmo durante a gestação. Algumas mulheres gestantes, já no período da própria gestação, já apresentam quadros depressivos. Sentimento de extrema tristeza, ansiedade e exaustão podem dificultar que a mãe realize atividades diárias de cuidados com o bebê e até mesmo de si mesma. É bem mais grave do que a sensação da ansiedade que muitas mulheres experimentam após o parto e que normalmente desaparecem dentro de 2 semanas. Então, se você por acaso, no seu ciclo social, nos seus relacionamentos, você está tendo o contato com alguma mulher que está grávida ou que acabou de dar à luz a um bebê, tenha paciência, ofereça-se para ajudar, veja se ela não precisa que alguém fique um pouquinho com o bebê para que ela possa tomar um banho, lavar os cabelos, para que ela possa de repente fazer as unhas, ter um hábito de higiene, de cuidado pessoal com ela, para que ela se sinta também importante. Muitas pessoas, quando uma mulher ganha bebê, vai lá e pergunta, e a criança, como é que tá? E esquecem de perguntar como está a mãe.
voltam toda a atenção para a criança, e isso gera também nessa pessoa, principalmente se ela já tiver problemas emocionais não resolvidos, gera nela uma dor existencial. Então não é frescura, depressão pós-parto é algo sério e muitas mulheres cometem até atos insanos porque entram num desequilíbrio emocional no puerpério que é seríssimo. Então vale você ter esse cuidado. Se você conhece alguma mulher que acabou de dar à luz ou que está gestante, tenha um pouquinho mais de carinho e de atenção com ela. E temos também o transtorno disfórico pré-menstrual, conhecida como TDPM. Não é a TPM que a gente conhece, é o TDPM, que surge quase todos os meses no período que antecede a menstruação e deve cessar quando o ciclo se inicia. Assim como a TPM decorre de uma baixa de estrogênio, o hormônio feminino, os sintomas são muito mais severos que os da tensão pré-menstrual comum, a ponto de deixar a paciente incapaz de exercer atividades por tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muita indisposição. Então, quantas mulheres sofrem desse transtorno da TDPM? Não, e as pessoas não sabem que é um transtorno disfórico causado pela baixa de estrogênio, pela baixa desse hormônio tão importante para nós mulheres. E aí a gente não consegue levantar da cama, a gente sente crises de enxaqueca insuportáveis, ânsia de vômito, uma dor no corpo todo, um inchaço, é uma mistura de angústia, vontade de se isolar, qualquer barulho irrita, qualquer coisa incomoda. Então não é frescura, não é palhaçada. Quantas meninas, quantas adolescentes, quantas mulheres em idades tão novinhas estão aí sofrendo com esse tipo de distúrbio, com esse tipo de distúrbio que causa depressão e que é pouquíssimo levado a sério. Então, se você é mãe, se você é tia, avó, se você conhece, cuida de algum adolescente, de alguma jovem que esteja passando por problemas assim no período menstrual, leve até o ginecologista, converse, explique quais são os sintomas que essa adolescente está passando e vale a pena começar a cuidar desde a mais tenra idade, para quando chegar na idade adulta, essa mulher já está com essa parte da sua vida equilibrada. O outro transtorno de depressão que é bem sério é o transtorno afetivo sazonal, que é o nome dado à depressão durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural. Em particular, em países de clima temperado, onde os dias de inverno são curtos e a exposição à luz reduzida. A depressão de inverno, que costuma se repetir todos os anos, é acompanhada de retraimento social, aumento do sono e ganho de peso. Porque a pessoa não está em contato com a luz, a pessoa acaba ficando realmente com uma tristeza muito profunda, o que leva ela a comer mais, e aí ela come para tentar tirar aquela tristeza, aquela sensação de tristeza, de dor, e ela acaba dormindo muito e acaba se afundando cada vez mais. Quando a pessoa dá por si, ela está depressiva e acima do peso. Então, a depressão sazonal também é algo muito sério e merece a nossa atenção. E tem a depressão psicótica, que é quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, como ter falsas crenças, delírios, ouvir ou ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem perceber, também conhecidas como alucinações. Os sintomas psicóticos geralmente têm um tema depressivo, como delírios de culpa, pobreza, doença, podendo também ter um conteúdo persecutório. Quantas pessoas, às vezes, não estão com esse tipo de delírio e aí as pessoas não sabem, falam, fulano tá maluco. Tudo a pessoa engloba como maluquice, como tá doido, como pirou. E, na verdade, a pessoa tá precisando de um cuidado extremo com a sua saúde mental. É procurar um psiquiatra, fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico precoce ajuda muito a pessoa a entrar
na medicação correta, a fazer um tipo de terapia que seja indicado para que ela possa sair o mais rápido possível daquele tipo de delírio, daquele tipo de alucinação, de transtorno que está sendo causado por esse tipo de depressão. E para nós fecharmos o nosso vídeo, temos o transtorno depressivo induzido por substâncias, por medicamentos. Olha como é perigoso a pessoa se automedicar. Ah, isso aqui fez bem para mim. Ah, isso aqui meu tio tomou, minha avó tomou, minha mãe tomou, fez muito bem para ela. Quando que cada organismo tem as suas próprias particularidades, cada pessoa tem os seus próprios sintomas, o organismo reage de forma diferente. Então, esse tipo de depressão, esse transtorno depressivo que é induzido por substâncias, está associado à ingestão, injeção ou inalação de substâncias, drogas de abuso, exposição a uma toxina ou uso de medicamentos em excesso. E inclui os sintomas de um transtorno depressivo, que persistem além da duração esperada dos efeitos psicológicos da intoxicação ou do período de abstinência. Quantas pessoas, principalmente jovens, a gente vê hoje em dia, né, utilizando de substâncias proibidas, álcool, drogas, querendo experimentar coisas diferentes para ver se conseguem sair da tristeza e da dor existencial. Se você por acaso conhece alguém, ou se você por acaso é essa pessoa que está atravessando um desses sintomas de depressão que eu mencionei aqui nesse vídeo, busque ajuda médica, busque ajuda de um profissional da área de saúde, um psicólogo, um psicanalista, comece a fazer psicoterapia, análise. Cuide da sua saúde, cuide das suas emoções, cuide de você, cuide de quem você conhece, de quem está próximo a você, para que essa pessoa não queira desistir de viver. Para tudo existe uma saída. Enquanto há vida, há esperança. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha ele com as pessoas que você conhece, assina o canal, deixa o seu like, faça um comentário aqui embaixo. E se você quiser fazer uma sugestão de algum outro tema ou algum outro assunto que você ache relevante para que possamos falar aqui, sua sugestão será muito bem-vinda. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, estamos em janeiro, janeiro branco, o mês do cuidado da saúde emocional. Cuide de você. Cuide-se com carinho.